Muito bom estar com vocês aqui de novo. Melhor ainda porque daqui a pouco eu vou para casa, irmãos. É muito bom vir, mas melhor ainda é voltar. É sempre muito difícil. A gente está passando uma fase que tem muitas pessoas que sonham em ficar saindo, eu sonho mesmo em ficar em casa. Mas a gente tem que cumprir um chamado de Deus, então eu creio que Deus nos trouxe aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus, sua casa, seu ministério, que seu ministério é a sua casa. Nesses dias um homem chegou para mim, um casal, e falando, pastor, eu queria que o pastor ajudasse a gente com o ministério, e eu olhava assim aquele casal tão experiente, e a vida passando, e não tendo mais alegria, não tendo mais brilho nos olhos, e eu falei assim para ele, deixa Deus te mostrar o que é realmente ministério, que ministério não é isso que você sonhou ou trabalhou durante 40 anos, ministério é a sua casa, ministério é a sua esposa, ministério é seus filhos, ministério é aquilo que Deus está fazendo em vocês, que Ele vai manifestar do lado de fora. Eu estava adorando a Deus e veio um texto muito, muito forte, queria compartilhar com você. Eu nem vou ler, mas só vou mencioná-lo. Em Hebreus 12 diz que nós não fomos atraídos, como no Antigo Testamento, ao monte que fumega, ao Sinai, onde Deus se manifestava, o monte fumegava, a fumaça, e os animais, se tocassem no monte, eles morriam, e era tão aterrorizante a visão, que até Moisés, ele chegou a falar que ele estava todo atemorizado por causa da visão daquele monte, e Deus chamava ele. Eu imagino que ele subia com medo, irmãos, porque era terrível a visão. Mas o autor de Hebreus fala que nós não fomos chamados a esse monte, nós não precisamos ter medo mais, porque nós somos chamados a não ao Sinai que fumega, mas nós somos chamados a Jerusalém celestial, a qual nós recebemos o reino de Deus, e pela sua graça o autor de Hebreus pede para nós reter esse reino até o fim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então eu quero falar para você, você não precisa mais ter medo. Tem pessoas que têm medo de Deus, por isso não se entregam, de alguma forma têm um medo ainda, tem um temor de perder o controle, de se entregar. Você não precisa mais ter medo. Eu creio que muitas pessoas hoje não experimentam mais de Deus porque ainda têm reservas de perder o controle, de perder aquele domínio. Um dia Deus me falou, olha, eu quero mudar a estação na sua vida, porque é o tempo em que Deus fez eu lembrar de como um piloto de avião. É muito fácil você dirigir, pilotar um avião enquanto o céu está limpo. Você tem visibilidade. Agora, outra coisa é você pilotar o avião, como um dia eu estava chegando nos Estados Unidos e foi a minha primeira experiência assim, o piloto pega e fala, olha, eu queria pedir para que todos desligassem qualquer tipo de aparelho eletrônico, não deixem nem modo avião, desliguem, porque agora quem vai aterrissar o avião vai ser o sistema, o computador de bordo, porque não havia visibilidade nenhuma. Então ali, irmão, já não depende mais nada de você. Você não tem visibilidade de nada. Eu fiquei imaginando que conosco é a mesma coisa. Quando você tem visibilidade, quando você tem o domínio, é muito fácil. Mas muitas pessoas têm medo de entrar nesse lugar em Deus quando você não vai ter mais o domínio, que é como se você perdesse o visual e você tivesse que confiar somente naquela voz que você ouve. E eu creio que esse é o melhor lugar para nós entrarmos. É o melhor lugar. Eu creio que Deus está mudando a estação mudando de ciclo muitas pessoas nesses dias, que talvez oraram, mesmo inconsciente, oraram, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Está aqui, Deus está respondendo a gente, as nossas orações, em nome de Jesus. Eu queria ler um texto com você, abra lá Lucas 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10,
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Fala conosco. Lucas 10, 20 e 21. Eu li um texto ontem à noite, ontem de manhã, e tenho lido esse texto onde tenho pregado nos últimos dias. Não esse de Lucas, mas eu já li tanto que eu vou só mencionar para você João 15, 5, que diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Sem mim nada podeis fazer. Eu creio que essa é uma das lições mais difíceis para nós aprendermos. Que Deus vai nos conduzir a um lugar que nós vamos aprender a descobrir que nós precisamos mesmo estar nele. Que nós não podemos fazer nada sem Ele. Tudo nós vamos depender dEle, da ação do Espírito. Porque tudo que Jesus queria, guarde esse versículo até o final dessa noite. Tudo que Jesus queria, em João 15, é mostrar para os seus discípulos: eu quero mesmo que vocês permaneçam em mim. Deus deu liberdade para mim e para você, mas Deus sempre chamou eu e você para um relacionamento pessoal com Ele. Ele no Antigo Testamento ele já falava para Israel: se vocês se achegarem a mim, eu vou me achegar a vocês. Jesus falou para os seus discípulos: se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim. Sempre Deus chamou o povo a um relacionamento pessoal. Deus não chamou o povo simplesmente para fazer alguma coisa para Ele. Muito mais interessante para Deus do que uma congregação são homens apaixonados por Ele que se relacionam com Ele. Aqui nós manifestamos algo que nós nutrimos no secreto. Essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus é se relacionar comigo e com você. Eu não sei quantos aqui já estudaram aquelas 5 linguagens de amor. Todo mundo, muitos já conhecem, né? É um livro bem conhecido. E é impressionante como cada um de nós tem uma forma de ser satisfeito. Eu descobri isso quando eu casei. Comecei a descobrir, né? Continuei descobrindo quando eu tive 2 filhas. E eu estou descobrindo até hoje, irmãos. Porque eu tenho 3 mulheres em casa. As 3 mulheres têm uma linguagem de amor diferente. E eu que pensei que ia ser fácil amar 3 mulheres em atacado. Comprar o mesmo presente. Coisas que o homem é prático, irmãos. O homem é muito prático. Então você quer dar o mesmo presente, deu, resolveu o problema das 3. Você quer levar para jantar, leva as 3, pronto, resolveu o problema das 3. Mas eu descobri que não funciona assim. Então eu tenho as gêmeas e a minha esposa. A gêmeas mais nova, 2 minutos, a gente fala com ela, é a mais nova. A Ingrid, ela gosta muito de presente. Não adianta você querer levar ela, você até pode levar ela para jantar, você pode querer ficar com ela, mas o que vai satisfazer ela mesmo, que vai acionar o botão de satisfação nela no amor, é um presente. Ainda mais se for caro, irmãos. Impressionante. Eu fico procurando na promoção, pego o presente na hora, sem ninguém ver, pego e falo para a Débora: não fala o preço. Fala o preço que era. Não fala o preço que eu paguei. E ela ama aquilo ali. Eu lembro quando eu comecei a viajar, ela ficava esperando eu chegar em casa. Eu pensei que ela chegava e disse: papai chegou. Não, ela perguntava: trouxe alguma coisa? Era assim que funcionava. Mas a outra, a mais velha, a Yasmin, ela gosta de ser tocada. Então o que ela gosta, desde pequena, ela deitava no meu colo, pegava a minha mão, botava a mão nas costas dela e fazia o movimento que ela queria que eu fizesse. Pai, faz massagem. Ela colocava a mão e ficava fazendo massagem nas costas dela e não podia parar, irmão. Ela gostava, porque aquilo ali saciava ela. Todos nós temos algo assim. Eu não sei qual é a sua linguagem de amor. A da minha esposa, vou aproveitar que ela não está aqui para falar. A minha esposa é a mais barata para satisfazer. Porque a linguagem de amor da minha esposa é assim: não importa o presente, não importa tanto serviço, ela gosta mesmo, a que predomina na vida dela é que eu pegue ela, eu posso pegar ela, é baratinho, irmão,
levo para a beira da praia e fico ali com ela. Sento e fico ali com ela. E não precisa falar nada. Sai barato, irmão. Se tiver um dinheirinho para comprar uma água de coco, melhor ainda, dá para dar uma incrementada. Mas se não tiver, é só ficar com ela. Senta do lado dela e fica ali. Encosta ali bem juntinho, abraça e fica ali 1 hora. Aquilo vai enchendo, irmãos. Enchendo o reservatório. E aquilo ali satisfaz ela. Porque a linguagem de amor dela é relacionamento. Tempo de qualidade. Eu tenho descoberto algumas coisas em Deus com o tempo. E para mim, irmãos, você pode falar que é heresia, pode falar o que você quiser. Mas quem é apaixonado vai criando algumas coisas, né? E eu creio que a linguagem de amor de Deus, se Deus tivesse uma linguagem de amor, seria relacionamento também. Porque desde o princípio, é impressionante como Deus gosta de ficar junto com a gente. Deus vinha na viração do dia no jardim para estar com quem? Com Adão. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele pede para quê? Traga eles no monte, Moisés. Para quê? Para que eles subam no monte e se relacionem comigo. Me adorem no monte, fiquem ali no monte comigo. Moisés ficava 40 dias e 40 noites. Você pensava que ele ficava orando, irmão? Senão ele descia sem voz. Ele ficava ali contemplando a glória de Deus, Deus falando com ele, ficava ouvindo, ficavam juntos. Ao ponto que a face dele iluminava. Em Ezequiel 47 você vê o anjo do Senhor pegando o profeta, levando para fora do templo, tem que tirar da estrutura, levar para fora do templo, colocar em cima de uma água que é profética, e ele convida ele a andar 1000 côvados, mais 1000 côvados, vai convencendo ele a andar até onde? Até onde que ele perde o controle, e o anjo pega ele pela mão onde homem nenhum pode entrar, e leva ele a uma dimensão totalmente diferente, uma dimensão que nós não conhecemos, aonde homem não entra, homem não tem o poder de entrar, porque Deus sempre quer nos levar a esse lugar de intimidade. Deus quer nos levar, Deus fala em 2 Coríntios capítulo 3 que nós não somos como Moisés, que tinha que colocar um véu depois que descia do monte, porque a glória que Moisés experimentava, ela era transitória. Não, nós temos uma glória permanente. Deus fica conosco, Deus nos atrai para a presença dele, e a glória que nós experimentamos, ela não passa, irmãos. Ela fica no seu rosto, ela te transforma, segundo a imagem do seu Filho, está ali escrito em 2 Coríntios capítulo 3. Então Deus vai chamando o homem para a sua presença sempre, sempre. Jesus foi um homem que amou a presença dos discípulos, sempre procurava estar perto, ele procurava estar sempre próximo de pessoas, sempre queria relacionamento, nutria o relacionamento com o Pai primeiro e depois com os homens, com o Pai e com os homens. Jesus era um homem de relacionamento. É impressionante como, para fugir disso, nós ainda caímos na estratégia de Faraó, que nós queremos trabalhar muito, produzir muito e termos pouco relacionamento. Por quê? Porque o serviço não transforma ninguém, mas relacionamento pode transformar um homem. Então não importa o quanto que você trabalha para Deus, o que importa mesmo é o quanto que você fica com Ele. É o tempo de qualidade que você tem com Deus. Que você entra no seu... É tão interessante que Jesus, ele mudou o padrão. Muitos padrões Jesus mudou. Ele foi um divisor de águas. E uma das maiores mudanças que Jesus fez foi na oração. Porque ele falou, olha, de agora em diante, vocês não orem mais como os fariseus. Não pratiquem mais o tipo de oração antiga. Agora eu quero desafiar vocês. Porque o irmão tem que ser muito crente para fazer isso. Que Jesus ensinou, tem que ter coragem. Ele falou, quando vocês orarem, orem num secreto. Procurem um lugar secreto e orem. Feche a porta. É a única responsabilidade sua. O seu papel é entrar, abrir a porta, fechar a porta e fechar. Trancar ela. E o resto? O resto é Deus que faz. Não sou mais eu. Porque diz que o Deus que te vê em secreto, Ele
vai te recompensar pela sua coragem, assim como Ele recompensou Moisés, assim como Ele recompensa todos que o buscam, porque diz que importa que todos aqueles que o buscam creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu quero falar para você, não há nada mais importante do que buscar essa presença, de ter esse tempo com Deus. Lucas, então João 15:5 fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Guarde esse versículo. Vamos ler Lucas 10, 20 e 21. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos grandes, dos sábios, dos inteligentes, e as revelaste às criancinhas, os pequeninhos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Eu acho tremendo quando Jesus fala isso. Os discípulos aqui estão voltando do primeiro comissionamento deles. Jesus, é impressionante, Jesus liberou uma palavra sobre eles e eles acreditaram naquilo ali. E ele fala: glória a Deus, Pai, que você não revelou isso aos sábios, mas você revelou aos pequeninhos, porque você tem que se tornar como um pequenininho para entrar no reino. Não em estatura, senão você encolher, é na malícia. Você tem que ser como criança. Você tem que ser como criança no sentido de confiar no seu pai. Você pode pegar o seu filho pequenininho, enquanto é pequeno, você pode prometer, se você prometer que daqui 30 dias você vai dar uma bicicleta para ele, irmão, ele vai ficar sonhando os 30 dias, e para ele é certo que no final de 30 dias, no dia que você falou, ele vai ganhar uma bicicleta. Mas quando você cresce, você perde a graça de acreditar dessa forma. E para você já não é tão certo assim, que se o pai falou, ele cumpre. Não é assim que funciona? Eu lembro várias vezes que meu pai não era crente, mas ele prometia algo, e eu tinha as promessas dele para mim, enquanto eu era pequeno, eram certas que iriam acontecer. E Deus fala que com ele é a mesma coisa. E quando você vê os discípulos voltando aqui do primeiro comissionamento deles, que Jesus envia eles para curar os enfermos, para libertar os cativos, para propagar o seu reino, eles acreditam no que Jesus fala, e por acreditar no que Jesus fala, eles vão e fazem. É simples assim. Irmão, o evangelho é tão simples, nós se complicamos, por não nos tornarmos como os meninos. Nós temos dificuldade de acreditar naquilo que Deus fala. Basta lembrar, eu e você, quantas vezes Deus tem que falar e confirmar a mesma coisa. Irmão, não precisaria confirmar a mesma coisa, basta falar uma só vez. Não há necessidade de pedir confirmação daquilo que Deus já falou. Quando Deus libera uma palavra, Ele fala: olha, eu sou zeloso para cumprir a minha palavra. Eu velo por cumprir a minha palavra. Hebreus fala que quando Deus prometeu para Abraão, por não ter ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por ele mesmo. Por isso que é impossível que Deus minta. Naquela promessa, Jesus Deus partiu os animais, colocou Abraão em sono e passou como uma tocha de fogo no meio dos animais, que era uma forma de fazer um pacto entre duas partes. E a parte que não cumprisse se tornaria como aqueles animais. E é interessante que Deus colocou Abraão em sono para Abraão nem passar. Só eu passo, Abraão. Porque Deus jurou por Ele mesmo: se alguém vai morrer aqui, morra eu. Para que se cumpra cada palavra que eu liberei sobre você. É esse tipo de confiança que Deus quer de mim e de você. Você pode pegar um menino pequeno, colocar num lugar alto. Se o pai chegar para ele e falar: joga, irmão, se joga, ele joga. Mas nós vamos crescendo e nós vamos perdendo essa habilidade, essa graça de confiar. Essa graça que Hebreus 12 fala de guardar, de reter o reino de Deus, de confiar naquilo que Deus entrega para mim e para você. Confiar unicamente na sua palavra. Se Deus falou, não preciso de outra coisa. Os homens só precisam de uma palavra.
Paulo fala para Timóteo: Timóteo, lute a boa, milite pela promessa, pela profecia que você recebeu. Paulo lembra da promessa de Timóteo, do seu filho, e fala: você tem um motivo bastante para te manter em pé todos os dias, que é uma promessa, que é uma palavra. Agora, quando os discípulos voltam, Jesus está ensinando eles, como um pai ensina os seus filhos. Jesus libera e fica esperando eles voltarem. E quando eles voltam da primeira viagem, sozinhos, viagem missionária, eles voltam com um relatório, irmão, felizes da vida. E eles chegam para o Senhor Jesus falando: olha, Senhor, tu acredita, Jesus, funcionou. Não é que os demônios saíram mesmo? Eu fico imaginando, irmãos, devia ser muito doido. Eles ficam falando assim: ó, Jesus funcionou. Os enfermos são curados. Dor de barriga, não é só dor de barriga e dor de cabeça. É leproso. Jesus não acredita, leproso é curado. Jesus, até coxo anda no teu nome. Irmão, pensa a alegria daqueles homens. Eles estavam alucinados. Eles estavam assim, como criança quando ganha o primeiro brinquedo. O brinquedo do sonho. Só que Jesus pega, ouve e fala para eles o seguinte: que é aqui que entra o mistério. Não se alegrem com isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Sabe o nome de quem que está escrito nos céus? O nome daqueles que Ele conhece. O nome daqueles que conhecem a Ele. Mateus 7 fala que no último dia homens chegarão para entrar no reino e falarão: Senhor, nós operamos maravilhas no teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos o terror na terra. E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Porque o que importa no final é o quanto que você conhece Ele e o quanto que Ele te conhece. Por isso que Ele falou para os discípulos: não se alegrem pelos resultados, irmão, porque o resultado, é impossível o resultado sustentar a sua alegria. Jesus está preocupado que eles sejam viciados na felicidade. Você não pode ficar viciado na felicidade baseado em resultados. Eu criei vocês, eu chamei vocês para vocês serem mais do que felizes. E para ser mais do que feliz, vocês não podem estar viciados em resultados, ainda que sejam coisas boas, porque expulsar um demônio é maravilhoso, curar um enfermo é maravilhoso, mas às vezes não vai acontecer. Vai chegar dias que não vai haver milagre nenhum. E aí, a sua alegria aonde que vai estar? Se estiver em mim, ela não passa. Se vocês se alegrarem pelo fato de me conhecerem, o diabo não toca nisso. Não há nada que pode roubar isso de vocês. Isso é eterno. Então Jesus está lembrando eles: olha, eu enviei vocês, tudo funcionou, mas por favor, não construam a casa de vocês em resultados, porque eu tenho visto tantas pessoas ficarem frustradas, enquanto são úteis, são felizes, mas quando chegam no tempo da inutilidade, acaba a alegria e não sobra nada. Aí Jesus fala para eles: olha, se alegrem pelo fato de vocês me conhecerem. Cuidado para não se tornarem escravos desse sentimento. Irmão, o relacionamento é mais importante que os resultados e do que a nossa própria prática ministerial. Os nossos resultados, por melhor que sejam, não são capazes de manter a nossa alegria por muito tempo. Você pode ficar feliz hoje, irmãos, por curar uma pessoa, por ser usado para curar uma pessoa, por ser usado para libertar um cativo, mas isso passa, é rápido. Mas a alegria de conhecer o Senhor, eu acho tremendo Paulo, porque Paulo experimentou milagres, irmãos, maravilhas extraordinárias, mas a alegria dele não terminou quando ele foi preso, e não havia milagre nenhum no cárcere interior. Ele e Silas presos, e eu fico imaginando os dois: Silas, o que nós estávamos fazendo mesmo quando nos prenderam? Nós estávamos indo louvar o Senhor? Então vai ser aqui mesmo, com os pés presos no cárcere interior. Eles começam a cantar. Por quê? Porque a alegria deles, irmãos, uma pessoa que canta na prisão,
Uma pessoa que canta quando não tem razão, motivos palpáveis para isso, são pessoas diferentes que entenderam o que realmente é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. São pessoas mais do que felizes. Por isso que ele fala: peçam para que venha o meu reino, porque o meu reino são de pessoas mais do que felizes. Bem-aventurado, mais do que feliz são os humildes, mais do que feliz são os mansos, mais do que felizes são aqueles que sofrem perseguição por meu nome, mais do que felizes são os pacificadores. Deus não chamou você para ser feliz, Deus chamou você para ser mais do que feliz. Os felizes são aqueles que se alimentam da felicidade, aquilo que é conveniente, aquilo que eles podem tocar, palpar, aquilo que é passageiro, mas aquilo que pode ser roubado deles também. Mais do que feliz é a característica daqueles que não podem ser roubados. Não há como tirar isso de você. É um tipo de pessoa, irmão, na igreja primitiva que apanhava e ficava feliz. Hoje não, hoje você tem que dar um carro para a pessoa ficar feliz, você tem que dar uma bênção para a pessoa ficar feliz. As pessoas já vão para o culto para receber uma dádiva de Deus. O que eu vou ganhar hoje? O que Deus vai me dar hoje? Hoje o culto, estou fazendo um sacrifício, Senhor, está frio. Senhor, não imagina o sacrifício que eu estou fazendo para te adorar hoje, Senhor. Está frio, chovendo. Qualquer ser humano normal estaria comendo pipoca, deitado no sofá. Não é pecado. Mas você tem que escolher com quem que você vai ser parecido. Com todo mundo, ou se você está querendo algo a mais. Esse algo a mais é que é o segredo. Esse algo a mais é que Deus está nos chamando para entender, e que Jesus estava ensinando os seus discípulos, para fazer chegar a mensagem do reino aonde Jesus queria. Os discípulos precisavam entender que a alegria deles, eles não podiam ser movidos à gasolina deles, porque a alegria, a satisfação é como combustível na vida de uma pessoa. O ser humano precisa ter algo que ativa a satisfação dele. Por isso que eu falei da linguagem de amor. E se a sua satisfação for em estar com o seu Deus, pronto. Jesus ficava altamente satisfeito, porque ele e o Pai eram um. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Diz ele em João 7:8 que ele não falava e não fazia nada que o Pai não fazia e não falava. Então quando ele saía dali, irmão, podia apanhar, podia sofrer perseguição, que nada tirava a alegria daquele homem. Hoje qualquer coisa tira a alegria de crente. Irmão, tem gente que tem que ficar sendo alimentada por bênção toda hora, senão não fica com vontade nem de levantar da cama de manhã. Pastor, eu estou terrível, depressão, Deus não fala comigo, Deus não me dá nada. Irmão, Deus não precisa dar nada para você, Ele já deu tudo que ele podia dar, tudo que você precisava Ele já deu. Se der mais alguma coisa é lucro. Ele já deu Jesus para você. Jesus é a razão suficiente, mais do que suficiente, para você levantar todo dia e agradecer e ter uma razão para respirar e viver todos os dias, e dando glória a Deus por isso. Se você entender o tamanho, a dimensão do sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você, não precisaria mais nada. E como é diferente de hoje, dos dias da igreja primitiva. Hoje a pessoa fica mostrando as bênçãos que recebe e fica alegre por isso. Não tem problema nenhum receber bênção. Mas o problema é que a motivação era tão diferente, que na igreja primitiva, os primeiros discípulos, eles corriam para dar testemunho para o outro, não para mostrar a bênção, mas para mostrar a cicatriz que eles tinham apanhado por Jesus. Eu fui achado digno de apanhar por causa daquele que eu conheci. O calibre de crente era outro, irmãos. É outro calibre. Hoje o crente é tão fraco. Qualquer coisa quer desistir. Acho que eu não vou mais na igreja não, pastor. Eu acho que Deus não me ama não. O fato não é que Deus não te ama, é que você não conhece a Deus direito. Porque se você conhecesse a Deus de verdade, você nunca pensaria que Ele não ama você. Por isso que tudo que Ele pede, eu amo Jeremias 3.
Jeremias 3, Deus fala, um monólogo. Como que eu vou pegar o meu povo e vou colocar na terra mais desejável das nações? Porque sempre foi um desafio salvar o homem. Aí Deus mesmo pergunta e Deus mesmo responde: eu vou fazer eles me chamarem de pai, porque se eles me chamarem de pai, eles nunca mais vão se desviar. O maior desafio de Deus não é encher templo, e nem deveria ser o nosso. O maior desafio é fazer com que os homens e mulheres, como eu e você, venhamos a chamar Deus, não de conhecer a Ele apenas como o Adonai, como o grande eu sou, mas de conhecê-lo como simplesmente Pai. Por quê? Porque Ele quer relacionamento comigo e com você. Porque Deus quer intimidade comigo e com você. Traga eles no monte, Moisés. Traga eles aqui. Quando Deus falou isso, irmão, eu quero falar uma coisa para você. Os demônios acreditaram. Satanás acreditou. Faraó acreditou. Menos o povo. O povo não acreditou. O povo não quis subir. Faraó ficou louco quando escutou. Agora acabou, eles vão conhecer Deus, acabou. Então eu vou duplicar, eu vou triplicar a hora de trabalho deles, para que eles trabalhem muito e não tenham tempo para buscar Deus. É a mesma coisa que o diabo faz hoje, tanto na vida daqueles que estão vivendo o ministério, quanto na vida de toda a humanidade. Duplica-se, triplica-se a hora do trabalho. Façam eles se tornarem escravos, construindo tijolos todos os dias. Que eles sejam incansáveis nisso, que eles entreguem as vidas deles todas por aquilo que o mundo pode oferecer para eles de visível, de material. Porque se eles fizerem isso, eles vão abandonar o que realmente tem valor e o que realmente pode trazer satisfação para o homem, que é a minha presença. Não há nada mais fascinante do que a presença de Deus. Não há nada mais emocionante, não há nada que pode satisfazer mais o homem do que a presença de Deus. Então o que Deus parece que é mais trabalhoso convencer o homem disso do que qualquer outra coisa. Por isso que eu tenho falado lá em Itajaí, o maior milagre dos nossos dias não é coxo andar, não é cego ver, não é surdo ouvir. Não, absolutamente não. O maior milagre é Deus tocar na nossa mente e transformar a nossa mente e mudar a nossa estrutura de pensamento. Por isso que Paulo roga em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude os seus pensamentos. Pensa diferente. Se arrependam. Arrependimento é muito mais do que mudar o pensamento. É você mudar a mente, mudar a estrutura de pensamento. Porque você pode pensar diferente e ainda não pensar como Deus quer. Arrependimento é você mudar a estrutura, a raiz. Mude completamente. Comece a entender como as coisas se movem. Irmãos, abra comigo em Marcos 9. Milagres, sinais, é muito bom, mas existe algo que Deus quer nos ensinar atrás disso tudo. Marcos 9, versículo 17. Diz assim: e um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quando este homem chamou Jesus, Jesus já chegou para ele falando: olha, ao que crê, tudo é possível.
Quando o pastor falou aqui, nós estávamos no louvor, ele falou que num ambiente de glória tudo é possível. É possível mesmo. Tudo que Deus quer de mim e de você é aumentar o nível de confiança. E para aumentar o nível de confiança tem que acontecer uma coisa: você tem que se esvaziar de você mesmo, se encher de Deus, que isso significa que você está se tornando como uma criancinha, um filhinho para Ele. Capaz de que se Ele pedir para você se jogar, você se joga. Um dia eu ouvi uma história de um alpinista que estava escalando o Monte Everest. E diz que bateu uma tempestade naquele monte. De vez em quando morre algum, né? Morre alguns. Mas bateu uma tempestade, aquele homem despencou, ele ficou pendurado pela corda de segurança. Só que ele não via nada, ele não tinha visibilidade nenhuma. E quando perde essa visibilidade, você tem que exercer a fé. Uma coisa é você andar por vista, a outra coisa é você andar por fé. Fé não é o que você vê, fé é aquilo que você crê. É um fundamento para você viver. Hebreus 11 fala que fé é o firme fundamento das coisas que você espera, é a certeza daquilo que você não vê. E aquele homem ficou pendurado, não vendo nada, e ele escutou uma voz que falou para ele: corta a corda. E aquela voz falou de novo para ele: corta a corda. E ele não cortou a corda, assim como muitos fazem. Não corta aquilo que ainda os prende, porque a sensação é a última sensação de segurança que você tem, palpável e visível. Porque é fácil ser crente, irmãos, baseado nas coisas que se veem, mas como esperar as coisas que se veem? Se você vê, você já não espera, já não é esperança isso, diz a palavra. E um homem sem esperança não vive. E ele rejeitou cortar a corda. No outro dia, quando a tempestade passou, chegou a equipe de resgate. Ele estava uns 2 metros do chão, aonde ele podia continuar a descida da montanha. Só que ele rejeitou cortar a corda. Assim muitos crentes fazem. Deus simplesmente tem pedido para nós: corta a corda. Para quê? Porque, irmãos, Ele está nos ensinando a confiar mais nele. Simplesmente confiar, crer. Ele falou para esse homem aqui: tudo é possível ao que crê. Tudo. Aqui os discípulos, eles estavam vindo do Monte da Transfiguração. Eles viram ali Moisés, Elias, a nuvem, Deus falando com eles no meio da nuvem: esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Eles ouviram tudo isso, e quando desceram, aquele pai trouxe aos discípulos o seu filho, que por anos sofria de demônio, era cativo de um demônio, e eles não conseguiram expulsar. Eu fico imaginando o sentimento de incapacidade. Irmãos, Deus não está ensinando aqui Jesus simplesmente o fato de operar maravilhas. Ele está ensinando um plus, algo a mais, algo que está por trás disso. Jesus não está preocupado simplesmente em expulsar um demônio ou curar um enfermo. Ele está preocupado em levá-los a crer num nível maior. A crer num nível maior. Eu não sei se você já experimentou algum tipo de sentimento de incapacidade, de ser inadequado. Eu várias vezes. Mas toda vez que nós experimentamos um sentimento de incapacidade, é porque de alguma forma nós ainda pensamos que nós somos capazes. Foi isso que Deus estava destruindo na vida dos discípulos. Vocês acabaram pensando que esse demônio sai por conta de vocês. Vocês acabaram pensando que vocês podiam operar algum sinal, alguma maravilha. E esse é muito fácil nós cairmos nesse lugar. Só que Jesus, Ele está ensinando eles como seus filhos, como seus meninos. Ele está ensinando algo muito mais profundo. Então quando eles chegam depois e perguntam: Senhor, por que esse demônio não saiu? Porque nós não podemos curar. E Ele falou: olha, essa casta aí não sai senão por jejum e oração. Não é que o demônio é mais forte. Não é que Deus não está afim de operar maravilha naquele dia. O problema não é nem o demônio nem Deus, é vocês.
O problema está em vocês. Eu quero curar vocês. Eu quero curar o coração de vocês. Porque Jesus sabia que Ele não estaria todos os dias com eles. Em breve eles seriam enviados de vez. Eu passei algumas vezes, eu não sei o que você já experimentou como sentimento de incapacidade. Às vezes uma oração que você faz não é respondida, uma coisa que você está lutando há anos e não acontece. Muitas coisas podem trazer esse sentimento de incapacidade para nós. Quantas vezes eu já orei por enfermo e não foi curado? Eu lembro que uma vez eu estava no Mevan e eu orei para uma mulher, a mulher caiu, ela levantou curada na hora. Eu nem sabia o que era, mas eu fiquei empolgado, irmãos. Acho que eu já pensei na época que eu já tinha algum poder, assim, tipo super-herói, né? Eu já fui botando a mão no pessoal, já fui, olha, é curado, como se fosse soltando magia, né? Aí, de repente, eu caio na besteira de perguntar para uma mulher, mano, assim, Deus ensina a gente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí um dia eu cheguei para uma mulher, no mesmo dia, cheguei para uma mulher assim, bem corajosa, cheia de poder, eu falei, você está doente? Estou. Qual é a doença? AIDS. Eu falei assim, ai meu Deus. Na forma que ela falou, eu já dei um passo para trás, assim, Senhor, parecia que eu estava pensando, eu tenho poder para dor de cabeça, diarreia, mas AIDS? O nosso sentimento de incapacidade é porque nós não entendemos a origem do poder. O poder nunca está em nós. O que Jesus estava querendo ensinar para eles é que o poder está no comissionamento de Cristo. O poder é quando eu libero uma palavra e você crê nela. Por isso que ele fala, ao que crê tudo é possível. Não é possível porque o poder está em você, porque você é bom, porque você se tornou grande, porque agora aonde você passa as pessoas são curadas. Não se trata disso, se trata é que Jesus te liberou uma palavra, Ele comissionou, por isso que eles foram, quando foram comissionados, e nós lemos, e tudo aconteceu o que aconteceu. Quando as pessoas são curadas, de alguma forma tocadas, quando alguma coisa acontece, é simplesmente porque você pegou uma palavra, recebeu ela com fé e obedeceu, e isso ativa a glória de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. A graça não é um presente para você sair fazendo o que você quiser. A graça de Deus, segundo Tito, é o poder de Deus para você fazer aquilo que era impossível você fazer outrora. Era impossível você obedecer. Agora nós podemos obedecer. Pastor, é impossível nós obedecermos, as pessoas não conseguiam obedecer a Deus, mas agora em Cristo, o mistério de Deus foi revelado, e pela graça de Deus, nós temos a liberdade de escolher, ou nós alimentamos a carne para a morte, ou nós alimentamos o Espírito para a obediência. E glória a Deus por Jesus Cristo. Paulo fala em Romanos, porque agora eu posso escolher. Com a graça de Deus eu posso ativar a obediência, pegar uma palavra, o poder está em você pegar uma palavra, recebê-la com fé e obedecer. Nisso está o poder de Deus. E ele continuou ensinando os discípulos. Quer ver uma coisa? Abra comigo em Mateus 14. Mateus 14. Há duas experiências quando eles estão dentro de um barco. Eu quero compartilhar as duas com você, para nós orarmos. O nosso coração, irmãos, precisa ser curado. Aleluia. Mateus 14:31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? Todo mundo sabe aqui que foi o caso de Pedro, que ele viu Jesus e perguntou: mestre, se és tu? No meio da tempestade, achavam que era um fantasma, e ele falou: mestre, se és tu, deixa eu ir com você, andando pelas águas também. E o Senhor falou: então vem. Pedro não tinha poder para andar sobre as águas. E ele foi. Pasme você, irmão, ele acreditou em Jesus.
A mesma coisa acontece conosco quando nós simplesmente decidimos acreditar. Escute isso. Coisas acontecem quando o homem decide viver pela fé. Coisas estranhas acontecem. Coisas impossíveis acontecem. Só que daí, de repente, Pedro, ele duvida. E Jesus fala isso para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe o que é duvidar no original? Você tornou duplo aquilo que eu falei. Quando Deus, escute uma coisa, irmão, quando Deus fala, não crie um plano B para Deus. Deus não falou um plano B para Pedro. Irmão, Pedro, ele não tinha entendido o que Jesus tinha ensinado antes. O problema de Pedro naufragar e afundar não foi a tempestade. Porque momentos antes, Pedro estava diante de 5.000 homens, na multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, eu aprendi uma coisa, Jesus pegou a multidão, ele sabia o que ia fazer. Ele chamou os discípulos, colocou ele diante daquele desafio, porque os desafios, eles ativam algo em mim e você. Você tem que gostar de desafio. É nos desafios que nós somos ativados. Deus nos leva para outros níveis nele. Então Jesus chama os discípulos, coloca ele diante de 5.000 pessoas e fala: agora, pega 5 pães e 2 peixes, levanta, dá graças. Jesus não multiplica, irmãos. Jesus simplesmente dá uma ordem para eles: vão e sirvam. 5.000 homens. Irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles acreditaram. Inclusive Pedro, esse que naufragou aqui logo depois. E eles pegaram, sabe quando que multiplicou? Quando eles ouviram a palavra com fé e obedeceram. E à medida que eles obedeceram, na hora que eles ativaram a obediência na palavra, no comissionamento de Jesus, libera-se. Irmão, no comissionamento de Deus, de Jesus, existe um poder e uma glória que vem junto, uma graça. E na hora que eles obedecem, eles experimentam não somente o partir do pão e do peixe, mas de uma graça. Por quê? Porque não vence. Quanto mais eles distribuem e obedecem, mais aquilo aparece. É tanta graça que 12 homens servindo, sobrou 12 cestos de 5 pães e 2 peixes. E depois ele sai de um lugar, então Jesus pede para eles entrar no barco e ir para outra margem. Irmão, o que é mais fácil? Alimentar 5.000 homens sem comida, ou entrar num barco e ir para outra margem do rio? Toda a vida, irmão, eu entro no barco na hora. Desafio muito menor. Só que Pedro não entendeu que da mesma forma que diante de 5.000 homens, os pães se multiplicaram pela palavra do Senhor, ele devia ter acreditado simplesmente: se Jesus deu uma ordem para mim sair do barco, ir até ele, pode chover granizo, pode levantar onda, pode dar vento, não interessa, existe uma palavra. Se Deus falou para mim ir, nada vai mudar. Eu que acreditei. Ele viu os pães se multiplicando na mão dele, gente. Ele viu os peixes se multiplicando. Ele viu 5.000 homens comendo. E não tinha entendido que o poder não está nele. Eu não tenho poder para andar sobre as águas. Eu não tenho poder para multiplicar pães. Eu tenho poder, pela graça de Deus, de pegar uma palavra, retê-la comigo e simplesmente obedecer. Isso que Jesus está querendo ensinar para os discípulos e para mim e para você. O poder de simplesmente crer e viver pela fé. Não duplica, não cria uma estratégia, irmão, não cria uma teologia para embasar o nosso fracasso. Tem gente criando teologia para dar sustentabilidade aos nossos erros, aos nossos fracassos. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Independente do nosso fracasso, o nosso fracasso não tem o poder de alterar ou macular a palavra de Deus. Se Deus falou. Agora, abra comigo em Lucas 8, 22. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Lucas 8, 22 diz assim, 22 ao 24.
E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade e vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Até aqui. De novo no barco. E agora eles estão com Jesus. E Jesus está o quê? Dormindo. Quantos aqui já oraram, irmãos, assim? Senhor, se tu tivesse comigo nessa situação, teria sido diferente. Você já orou? Ou, Senhor, fica conosco. Essa é mais tradicional, né? É ou não é? Senhor, fica conosco. Cheio de ainda carinha assim do gatinho do Shrek, né? Faz uma carinha de coitadinho. Senhor, coitado de nós. Nós oramos errado. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos? Que basta a sua palavra. Que a sua palavra e a presença dele é a mesma coisa. Se ele não está no barco, ou está dormindo, ou se ele confiou uma palavra a você, é a mesma coisa. E os discípulos custaram aprender isso. Eles estavam no barco com o Senhor, vento, onda, e pior agora, que o barco está enchendo de água, ou seja, nós vamos morrer. Acabou tudo, o ministério. Olhavam para Jesus dormindo. Eles decidiram o quê? A brilhante ideia, eu acho que foi Pedro. Eu tenho para mim que foi Pedro. Eu vou acordar, eu vou orar, porque o mestre ensinou a gente: bater, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Eu vou bater, eu vou chamar. Ele falou para orar, eu vou orar. E eu acho que eles acordaram Jesus. Pedro: mestre, Jesus, levanta em nome de Jesus. Levanta, mestre, salva-nos, porque nós vamos perecer. Eu imagino Jesus dormindo. O que está acontecendo? Eu já não falei para vocês que nós iríamos sair de uma banda do lago e ir para outra? Por que vocês estão me acordando? Eu só falei. Se vocês acreditarem, vocês vão sair de uma banda e ir para outra, como uma criança acredita no seu pai. Porque o reino é feito de pessoas que confiam, que creem, simplesmente isso. O reino de Deus não é um ambiente para você andar por vista. O reino de Deus é um ambiente para você andar pela fé, para você experimentar as melhores sensações que você pode experimentar nessa terra. Olá, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Esperamos que ele tenha servido de bênção para você e a sua casa. Se isso aconteceu, te convidamos a compartilhar ele para que alcance ainda mais pessoas. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e tenha acesso a muitos outros vídeos como esse. Além disso, acompanhe o Mevando Hamburgo no Facebook e no Instagram, onde disponibilizamos diariamente conteúdo de qualidade para abençoar você. Que Deus te abençoe e um abraço.